dissertação. O que é um texto dissertativo, gente? É um texto de opinião. A diferença do texto dissertativo para o texto dissertativo argumentativo é que justamente a dissertação ela não tem compromisso com o convencimento. O que isso significa? Quando eu faço uma dissertação, eu simplesmente estou apresentando a minha opinião com relação ao assunto, sem me preocupar se você ou qualquer pessoa que venha a ler o texto que eu escrevi vai concordar comigo ou não. Eu não tenho a preocupação, eu não tenho o compromisso do convencimento. Eu não preciso convencer o meu interlocutor de que aquilo que eu escrevi é o certo. Eu simplesmente dou a minha opinião. Agora, quando eu faço um texto dissertativo argumentativo, a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque no texto dissertativo argumentativo existe o compromisso com a persuasão. Isso significa que na modalidade dissertativa argumentativa você vai precisar ser bastante convincente. Há necessidade, nessa modalidade textual, do convencimento do interlocutor. Então, você vai precisar fazer uso de argumentos fortes o suficiente para fazer com que a pessoa que está lendo o que você escreveu mude de ideia. Isso é dissertação argumentativa. Então, vou fazer um exemplo para vocês, antes de a gente dar uma olhadinha lá no que eu coloquei no materialzinho. Olha só, se eu chego aqui e falo assim, vamos supor que você melhor, vamos pensar aqui no meu amigo, meu produtor que está aqui comigo, vamos supor que ele seja uma pessoa que goste muito, mas muito mesmo, de tomar uma cervejinha. Confere isso, produtor? Confere, diz que confere. Gosta muito de tomar uma cervejinha. Aí eu chego para ele e falo assim, olha, você não pode tomar cerveja assim, se você for dirigir, hein? Porque, para mim, pessoa que toma cerveja não é bom motorista. Aí ele vai olhar para mim e vai falar assim, legal, isso é um problema seu, porque essa é a sua opinião, não é a minha. Entendeu? O que eu fiz aqui? Eu dei uma opinião. E não comprovei, não sustentei a minha opinião com base em nenhum tipo de informação que a gente possa se apegar e falar, verdade, tem razão. Diferente seria se eu chegasse assim, a gente tá lá no churrasco organizado aqui pela firma, tá todo mundo lá bacana, tomando essa cervejinha, e fala, olha, produtor, não vai dirigir depois de tomar a sua cervejinha aí, porque, segundo dados do DE, acidentes de trânsito envolvendo motoristas que consumiram um pouco, mesmo sendo pouco, de bebida alcoólica, são muito recorrentes nesse horário. Aí ele já vai parar e falar, opa, é verdade. Então, alguém aqui dirige para mim ou simplesmente não consome mais a bebida alcoólica, porque a minha opinião, ela foi calçada em informações que eu extraí de outro lugar. Ou seja, eu usei dados para fortalecer aquilo que eu tinha a dizer. Isso é dissertação argumentativa. Lógico, aqui eu usei um exemplo bastante simplista, mas já dá para você perceber a diferença existente entre dissertar e dissertar argumentando. Quando você disserta, você dá a sua opinião, independente de a pessoa que vai receber essa opinião concordar ou não. Quando você disserta argumentando, você dá a sua opinião, mas essa opinião, ela é calçada em argumentação convincente. Essa é a diferença. Então, agora nós vamos dar uma olhadinha nas questões no aspecto teórico aqui do nosso material. Você pega o seu materialzinho aí, vamos dar uma olhadinha no que eu escrevi, coloquei com bastante carinho para vocês. Vamos resgatar ali algumas coisas importantes sobre essas duas modalidades textuais, tá certo? Vamos lá? Então, olha só, o que a gente tem aí, né? Os gêneros mais cobrados em concursos. Então, o que a gente tem observado por aí, né? Normalmente, o que se cobra, como eu já falei para vocês,